Glória a Deus, boa noite, irmã Ana Cristina, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos estar iniciando nossa live, né, em nome de Jesus, daqui a pouquinho, esperar chegar os irmãos, vamos estar entrando em oração, para nós estar iniciando a nossa live, né, em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Jesus, Deus é fiel. Glória a Deus, missionária Juliana, Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Já nós vamos estar iniciando, né? Vamos estar orando, iniciando essa live, né? Em nome de Jesus. Amém? Que isso, Jesus? Perdoe, irmãos. Ué, eu, hein? Glória a Deus. Irmã Tia, boa noite, paz do Senhor Jesus. Irmã Tainara, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gustavo, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Só um instantinho aqui, queridinhos. E tem um irmãozinho que tá ligando de mensagem. Perdoa, irmãos. Não, Jesus. Tem um irmãozinho ligando de mensagem aqui. Oh, meu Deus do céu. É o mês de semana passada. Glória a Deus. Irmãos, pode estar colocando esse pedido de oração, que no final da live vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né, em nome de Jesus. O propósito nosso é esse aí, orar pela família. Não, missionário, não tô resfriado, não. Tem um engasgozinho esquisito aqui, só isso. Mas nada, bobagem. Bobagem, já tô belezura. Glória a Deus. Irmão, evangelista Gustavo, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Missionária Tina, Sebastiana, Deus abençoe, em nome de Jesus, minha irmã. Vamos estar iniciando, então vamos orar, para estar iniciando nossa live, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Tem um irmãozinho que ligando de mensagem aqui, tá engraçado. Amém? Deus abençoe o irmão aí, em nome de Jesus. Mas nós somos pelo Facebook, querido. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Cláudia Jarola, Deus abençoe, irmã. Vamos estar iniciando com oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, Pai celestial, nesse momento de oração, Senhor, diante da tua presença, Pai, eu quero, Senhor Deus, Pai querido, apresentar, Pai querido, a vida dos irmãos, o qual está entrando nessa live, Pai, o qual durante a live vai estar entrando, Senhor. Também, Senhor Deus, que vai estar, Pai querido, reproduzindo também essa live, Senhor. Quero pedir ao Senhor que o Senhor visita a cada casa, a cada família, a cada necessitado, Senhor, a cada irmão que precisa e necessita de um toque das mãos poderosas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, Senhor Deus, nessa noite de hoje, noite de bênção, de graça, de louvor e de adoração. Senhor Deus, nós nos colocamos, Pai, diante da tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Peço permissão, Senhor, para iniciar essa live, em nome de Jesus, Senhor. Repreenda, Pai, todo mal, tudo aquilo que queira atrapalhar essa live, Senhor, tudo aquilo, Pai amado, que não provém de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha perseverar o Senhor e que as mãos poderosas do Senhor estejam estendidas sobre cada um de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos abençoando, Pai, e nos livrando de todo mal, a cada um e a cada família, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridinhos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, né, Deus abençoe os amados irmãos, pode estar colocando aí o seu pedido de oração, queridinho, né, os irmãos que não sabem, né, eu sou o pastor Luciano, sou da igreja evangélica pentecostal Tanque de Betesda, né, que se encontra na cidade de Santa Cruz de Minas, lá na Travessa Juvenal Chaves, número 20. Tem uns cultos lá na quarta e no domingo, né, em nome de Jesus. Hoje, né, de maneira especial, estou fazendo essa live na quinta-feira, né, segunda-feira, que é minha live
normal de toda segunda-feira, proposta que eu fiz com o Senhor, né? Eu não pude estar fazendo porque eu estava ministrando a palavra lá no Ministério Sala do Trono, né? Em nome de Jesus, que foi uma bênção lá, está lá. E a mesma palavra que o Senhor me deu para estar levando lá na Sala do Trono é a que eu vou dividir com você nessa noite de hoje. Amém? Nossa irmã Lidiane Carvalho, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Amém? Então, quem gostaria, né, tem desejo no coração de conhecer o nosso trabalho, de conhecer nossa obra, estamos lá na Travessa Juvenal Chaves, número 20, lá em Santa Cruz de Minas. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar, queridinhos, meditando a palavra de Deus, né, que se encontra lá em Efésios 6:10, né? A mesma palavra que eu usei lá na Sala do Trono, eu quero também dividir, né, com os queridinhos também aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra, ela se renova da mesma forma que eu explanei lá na Sala do Trono, mas de uma maneira diferente, da maneira com qual o Senhor quer falar com você, da maneira que você precisa ouvir, né, em nome do Senhor Jesus, né? Muitas das vezes, querido, a gente quer ouvir, né, palavras que massageiam nosso ego, que nos levantam nosso astral, mas tem palavras também, querido, que às vezes é um conserto para nós, né? É um alerta que o Senhor dá para nós na maneira errônea que às vezes nós estamos vivendo e nós temos que colocar a nossa vida em dia, porque a volta dele está próxima. A volta dele pode ser tanto no coletivo como também no individual. Para cada um de nós, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então, querido, hoje pode ser a sua última live. Hoje pode ser a última palavra que você vai ouvir, a última chance que você vai ter, você não sabe. Ou você pega essa palavra, né, para que você guarde no seu coração para toda a sua vida, ou seja a última palavra, a última tentativa aí, qual o Senhor está falando com você, de você se voltar o seu coração, a sua vida para o Senhor. Amém? Efésios 6:10, aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, vamos ler em nome de Jesus, né? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Queridinhos, a palavra de Deus, vai me falar, né? Efésios 6 fala da armadura de Deus. A gente vê muitos pregadores, né, muitas pregações sobre essa palavra, até mesmo temas de campanha sobre Efésios 6:10, né? As armaduras de Deus, cada tema, né? Cada armadura, né? O sapato do Evangelho, calçar o sapato do Evangelho, sai firme tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça, parará. Então, tem várias passagens aí que servem até mesmo para uma meditação de uma campanha, né? Mas eu quero dizer para os queridinhos amados irmãos, se você meditar em toda essa palavra, se você não ter a armadura principal, todas essas aqui não vai te servir para nada. É o que eu disse para os irmãos lá na Sala do Trono. Se você não tem uma vida de oração, nada disso funciona sobre a sua vida. Porque a oração, ela te aproxima de Deus. A oração faz que você seja íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus você ser, mais próximo você é dele e mais as bênçãos descem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quer evangelizar? Quer ter unção no louvor? Quer fazer a vontade de Deus? Quer pregar o evangelho? Quer fazer as coisas do Senhor? Quer ter o entendimento da palavra? Ore. A oração é a chave da vitória. A oração, ela abre portas, né, no mundo espiritual, na sabedoria, na sua vida, né? A sua mente abre, você fica sábio, fica cada vez mais sábio. Por quê? Você ora, você aproxima de Deus. Repara para vocês verem, a pessoa que ora menos, que ora pouco, tem desânimo de fazer as coisas do Senhor,
Tem desânimo de ir no culto, tem desânimo de ir procurar uma igreja, tem, sabe por quê? Porque dentro dele, porque nele, ele mesmo não está, a sua alma, o seu espírito não está conectado com Deus. A conexão que nós façamos com Deus é através das nossas orações. Através da oração que faz a ligação com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele deixou para nós esse exemplo de orar. Você pode ver várias passagens, Jesus fala, Jesus foi para o monte, Jesus foi para a sinagoga, Jesus foi para não sei aonde. Todo lugar que Jesus ia, Jesus orava. Jesus tinha uma vida de oração. Então, ele sendo Deus orava. Agora imagina nós. Para aproximarmos do Senhor, nós temos que orar, temos que buscar o Senhor em oração. Para que nós tenhamos essas outras armaduras aí, né? Não adianta você ter uma hermenêutica perfeita, pregar muito o evangelho. Não adianta você ter o melhor voz para louvar, né? Não adianta você ser aquela pessoa autêntica que consegue fazer isso, fazer aquilo. Se você não tem vida de oração, você não tem unção, meu irmão. E se você não tem unção, nada é feito. Sem vida de oração, com o Senhor, é nada feito. A palavra de Deus fala mais adiante aqui, olha. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Querido, nós nos tempos de hoje, a igreja, né, nos tempos de hoje, estamos perdendo aquele laço, a coisa mais importante que nós tínhamos quando a gente aceitamos a Jesus, né, no início, e quando nós começamos a servir a Deus, né, que é a vida de oração, que é a intimidade com Deus. E nesse tempo perdemos isso, né? Quando perdemos isso, nós começamos a ir para as igrejas, aí começar a ver os próprios irmãos como seus próprios inimigos. Ah, aquele irmão ali, ele pegou meu lugar. Aquele irmão ali, ele vai pegar nós, ele tá ensaiando ali, ele vai pegar meu lugar no louvor. Aquele irmão ali vai pegar meu lugar na pregação. Nosso irmão ali, na hora que conversou com o pastor, tá muito perto, ele vai pegar meu lugar, irmãos. A nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta é contra os principados e potestade. Né? Quando se fala nisso, já vi várias pessoas dizerem, os nossos inimigos estão lá fora. Não, irmãos. Muitos de nós estamos fazendo inimigos dentro da igreja. Dentro da própria igreja. É uma disputa de cargo, uma disputa de microfone, né? Eu disse lá na sala do trono que eles falam, né, que muito que é dado, muito será cobrado. Eu já falo o seguinte: quanto maior o seu cargo, menor você é. Porque a escada de Deus, ela não é de cima para baixo, não, meu irmão, é de baixo para cima. Quanto mais você tem, mais maior seu cargo, menor você é e mais servo você é. O Senhor deixou um exemplo interessante na palavra dele. Quando os discípulos estavam dizendo assim, Senhor, eu vou sentar à direita do Senhor e o outro irmão vai sentar na esquerda. Deixa que o meu irmão e eu na esquerda. Irmão, Senhor, qual que é o maior de nós aqui? Mas o Senhor deixou um exemplo tão bonito. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Olha você ver. Sendo Deus, ele pegou uma toalha, rolou na cintura, pegou uma bacia d'água e começou a lavar os pés de todos os apóstolos. Isso é sinal de humildade. Isso é sinal de, né, que o Senhor, o próprio Senhor, né, se humilhou diante dos apóstolos, né, lavando os pés uns dos outros, deixando esse exemplo de humildade. Se o Senhor é o Senhor e fez isso, agora imagina nós. Então o Senhor mostra claramente, nós temos que ser humildes, temos que buscar o Senhor na humildade. Temos cargos hierárquicos, mas que sejamos servos uns dos outros. É isso que a palavra fala. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas principado e potestade. E como você luta contra o principado e potestade? Através das orações. É orando, é jejuando, é vigiando, é buscando a presença do Senhor. É tendo intimidade com o Senhor que te livra, é o Senhor. A parte de Deus fala mais
adiante também que nós resistimos de toda a armadura de Deus para nós suportarmos os dias maus. Os dias maus, né? Já vi pregadores dizendo, pelo que nós estamos vendo, os dias maus vai ser daqui uns 10 anos, irmãos. Os dias maus é agora. Os dias maus é agora. Sabe o que os dias maus têm feito? Afastado muito da presença do Senhor. Hoje em dia, por falta de oração, você não vê mais batismo do Espírito Santo. Você não vê mais irmãos aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador. Você não vê mais os irmãos ali reconciliando com o Senhor, buscando mais o Senhor. Não estão buscando mais. Por quê? Os dias maus, as mudanças do tempo, dos tempos de hoje, tragaram muitas vidas para fora da igreja. A igreja agora, as pessoas estão vendo como uma coisa normal. A modernidade tem tomado conta da igreja. Infelizmente, a modernidade tem tomado conta da igreja. E a igreja ficou moderna, mas está perdendo a santidade. A igreja está perdendo a santidade, porque não ora. Nós temos que orar. Temos que buscar o Senhor. Tiago 5. Tiago 5. A irmã missionária Lúcia leu isso ontem. Muito interessante. Tiago 5. Tiago 5. Tiago 5, versículo 13. Olha isso aí que a palavra fala. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé e a salvação, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A oração da fé levantará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se lhe há perdoado. Confessai-vos uns aos outros vossas culpas, uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por justo pode muito aos seus efeitos. Olha que maravilha. Olha que fala sobre oração. Olha que está falando sobre oração. A igreja tem que voltar a orar. A igreja tem que voltar a buscar. Irmãos, eu já fui em círculo de oração. Não estou citando a sala do trono, onde eu estive. Mas já estive em círculo de orações em outros lugares que não tinha oração nenhuma. Irmãos, cadê aquela oração das irmãs? Ficava até meia hora, 1 hora orando, quando ninguém ora mais nem 5 minutos. É 10, 20 louvor, não sei o que, papá, depois já pula para a palavra e tá, você acaba não se enchendo, não entendendo nada. Não tem batismo do Espírito Santo, não tem ninguém que aceita Jesus e não tem ninguém que reconcilie com o Senhor. Da mesma maneira que entra, é da mesma maneira que sai. Sabe por quê, querido? A igreja está perdendo a santidade. A igreja está perdendo o contato com o seu Criador, o contato com Deus. Nós não podemos perder o contato, irmãos. Eu disse isso na última live. Perde tudo, mas não perde o Senhor. Não perde o contato com o Senhor. Não perde, essa que é a essência. A oração é o contato com o Senhor. Quando você ora e você tem um contato com o Senhor, as demais armaduras você adquire, que é a palavra de Deus, que é o capacete da salvação, né? Que é a couraça da justiça. Todas essas coisas que se completam a partir do momento que você tem uma intimidade com Deus e uma vida de oração. Amém? Orai-vos uns pelos outros. Orai uns pelos outros. A palavra fala muito clara. Nós temos que orar uns pelos outros, meus queridos. Dobre seus joelhos, esteja na sua casa, esteja na tua igreja. Ore. Eu sempre coloco nas lives oração pelas famílias. Por quê? A intenção do diabo é acabar com a família. Tantos planos perversos, né? Tantos aí, coisas... Nós estamos vendo aí, irmãos aplaudindo, né? Muitos irmãos aplaudindo aí lá, no congresso lá, né? Toda coisa acontecendo lá. Os irmãos, não, peraí, isso é normal. Não, não é normal não, irmão. O intuito, a idealidade dessa turma lá que tá lá, é acabar com a família.
É acabar com a família. Não é bonitinho que está acontecendo, não. Né? Lá na Glória das Mulheres, eu não vou citar não, porque dá problema, né? Dá problema. Lá no representante das mulheres lá. Irmãos, os irmãos batendo palma, achando bonito aquilo. Irmãos, a idealidade deles, a ideologia deles é acabar com a família. Nós temos que acordar para isso, entender. Que eles querem acabar com a família. Não, vou defender a causa, defender nada de causa não, irmão, vai acabar com a família. Eles querem acabar com a família tradicional, a família cristã, a família tradicional. Amém, queridos? Então nós temos que estar orando, orar, pedir ao Senhor que repreenda esse mal sobre o nosso país. Esse mal que está no Congresso lá aumentando lá, e muitos, até mesmo cristão, que absurdo. Até cristão batendo palma, não, tá certo. Vai ser bem representado, tá tudo beleza, tudo certo, irmão. Acorda, acorda. Você tá cego por você não orar, você tá cego. Você está cego por não orar. A falta de oração cria uma escama nos seus olhos. Você não enxerga, não, irmão. Nós estamos numa campanha na quarta-feira que é Cerco de Jericó. Né? Igual eu falo para os irmãos, a oração que a gente faz para que o Senhor tire as barreiras que impeçam a gente alcançar a nossa bênção, que impeçam nós enxergarmos Jericó, enxergarmos Jerusalém. Enxergar Jericó, enxergar Jerusalém é bênção. Então que o Senhor também tire essas escamas dos nossos olhos para nós enxergarmos na atualidade de hoje. As coisas estão acontecendo. Não podemos aceitar essas coisas não, irmão. Nós não temos força para lutar. A força nossa está no voto. Eu não vou falar que eu tenho pavor de política. Não apoio candidato nenhum. Não mexo com política. Não dou minha opinião de política nenhum. Cristão genuíno mesmo para dar palpite em política nenhuma, não. Entendeu? Quem pode salvar o nosso Brasil é o Senhor. Ponto final. Homem nenhum vai mudar isso aqui. Quem vai mudar é o Senhor. Então, eu não quero nem saber de política, não toque de política, quer saber de A ou B ou C, direita, esquerda, centro. Não. Quero saber disso não. Meu negócio aqui, meu intuito aqui é levar Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua família, né? Mas, mediante a palavra, né, que é minha obrigação como pastor, mostrar para você a verdade do Evangelho e abrir os seus olhos para as coisas que estão acontecendo. Não aplaudir certas coisas como nós estamos aplaudindo, nem não. A falta de oração faz que a gente não enxergue essas coisas. Amém? Nós temos que orar pelas famílias. O intuito deles é acabar com a família. Vamos orar pelas famílias, em nome de Jesus. Amém, queridinhos? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pedir ao Senhor que abençoe os irmãos nessa live, né? Os irmãos que participaram aí. A nossa irmã Nicole, em nome de Jesus, né? A nossa irmã Cláudia colocou, a nossa irmã Vânia, apareceu por aí. Teve mais alguém que apareceu aqui depois que eu falei. Vou ver aqui. A irmã Joaninha, né? A irmã Joaninha sumiu, irmã Joaninha. Quanto tempo vejo nome Joaninha? Que é essa aqui? Que nome engraçado. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo nem ler esse nome aqui. Tá estranho. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Nossa missionária Juliana. Evangelista Gustavo. Né? Os irmãos participando aí da live. Hércules Assis. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, né? O irmão aí que não falei o nome, irmão, me perdoe em nome de Jesus, porque muita gente aqui, ao mesmo tempo, você vai passar o dedo aqui, você acaba não falando não, né? Mas que as bênçãos do Senhor, ela recaia sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, Pai celestial, nesse momento de oração, Senhor, Pai querido, eu quero apresentar essas vidas, Pai amado, que está aqui nessa live, Senhor. As vidas também, Pai querido, que vai estar reproduzindo essa live. Senhor Deus, Pai querido, os pedidos de oração que foram feitos, foram colocados aqui nessa live, Senhor. Vá de encontro, Pai. Abençoa essas vidas, repreenda todo mal. Repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Dá-nos a noite abençoada, Pai, para cada servo Seu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda todo mal, Senhor. Das famílias, Pai. Abençoa nossas famílias, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, Pai querido, eu te peço, Pai, a Tua bênção nessa noite de hoje por cada um, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, queridinhos? Deus abençoe os irmãos. Segunda-feira a gente volta com a live.
né, normal, né? Segunda-feira não vou pregar em lugar nenhum, não. Segunda-feira, compromisso marcado com os irmãos aí. E toda segunda-feira a gente está trazendo essa live, trazendo uma palavra diferente, né, para o seu coração, para abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, né? E até segunda-feira, se Deus quiser.